Olá, seja muito bem-vindo a mais um Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo de Conversa é transmitido por 3 emissoras, TV Supercanal, TV Sistec e o NEC TV. Ele é médico graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais, especializado em homeopatia e é terapeuta em constelações familiares. Desde 2007 é presidente da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, a AMENG. Participa ativamente do movimento espírita nacional e internacional, proferindo palestras e seminários em diversos países. Integra equipes de atendimento a pacientes com a metodologia médico-espírita na AMENG. Já publicou 12 livros, dos quais 5 são infantis e 3 são psicografados pelo espírito do Dr. Dias da Cruz. Logo após o intervalo eu volto para falar com esse convidado muito especial. Não sai daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco de mais um Começo de Conversa aqui pela NEC TV, TV Sistec e TV Supercanal. Vamos agora ao quadro Você na Tela do Começo de Conversa. A produção vai rodar alguns vídeos que nós recebemos. Oi, gente. Meu nome é Luciana da Cruz, sou brasileira, carioca, né? E moro aqui na Itália, na região da Sicília já há alguns anos. Sou casada, meu marido Fabrício. Oi. E estou aqui para dizer que estou com muita saudade, queria mandar um beijo para minha família e para meus amigos, tá? Que isso é uma das coisas que mais me faz falta aqui, estar longe das pessoas queridas, tá? E estou aqui também passando para deixar uma dica do programa Começo de Conversa com o senhor Eugênio Gomes, que é um programa super atraente, informativo, que acrescenta demais na nossa vida. E eu assisto sempre pela internet e queria deixar essa dica, porque vale a pena assistir, porque hoje em dia temos que estar antenado tudo o que está acontecendo no mundo e principalmente na nossa cidade, na nossa região, entendeu? Tudo que rola, então é bom estar atento, então vale a pena assistir esse programa, tá? Deixo aqui essa dica e um beijo para todos vocês que estão aqui nos assistindo, tá? Tchau! Tchau, Brasil. Olá, sou Helder Caratinguense e morador de Vitória há 21 anos. Gostaria de registrar que o programa Começo de Conversa já faz parte do meu dia a dia. Obrigado, NEC TV, por compartilhar os vídeos conosco pela internet. Alô, programa Começo de Conversa. Parabéns, doutor Eugênio. Ótimo, excelente. Parabéns, doutor Eugênio, pelo programa. Muito obrigado, Luciana Cruz, lá da Itália. Assistiu o programa pela internet, mandou seu vídeo. Assim também o fez o Helder, lá de Vitória. E agradecemos também a Rejane e a Dilena, aqui de Caratinga, que assistiram pelas TVs locais. Você também pode aparecer aqui no Começo de Conversa. Envie os seus comentários, a sua sugestão ou o seu recado através do endereço começodeconversa@uol.com.br ou através do WhatsApp 033 9 9810 1159. Voltemos então ao nosso entrevistado de hoje, o médico homeopata, médio, escritor e palestrante, espírita Andrei Moreira. Doutor, seja muito bem-vindo aos estúdios aqui da nossa TV. É um grande prazer, Eugênio. Uma alegria estar aqui com vocês. Prazer muito grande recebê-lo. O senhor ministrou uma palestra hoje muito importante e sei que foi muito prestigiada. Sim, foi uma alegria. Comemoramos hoje os 122 anos do Centro Espírita Dias da Cruz, com um seminário intitulado Altamor e Outras Potências da Alma. E, graças a Deus, correu tudo bem. Bacana. O senhor é de Belo Horizonte? Sou. É médico e é espírita? Sou. E eu queria saber como é que o senhor caminhou para essas duas condições, de espírita e de médico. Primeiro, o espírito. O senhor é filho do seu Geraldo E da Dona Madalena. A Dona Madalena Moreira. Isso. Nasceu em Belo Horizonte. Exatamente. Eu vi lá no release que o pessoal me passou. É. Sua família já era espírita? Quer dizer, o seu berço é o espiritismo? Não, na verdade, minha família é católica. Católica. Mas, apesar disso, eu desde pequeno me digo espírita. E meus pais me colocaram num colégio protestante, um colégio batista. E meus colegas, a maioria, então, desta religião, sempre me perguntavam qual a sua religião, e eu dizia, eu sou espírita. Chico Xavier aparecia na televisão, eu sempre sentia
algo muito... mexia comigo desde criança, desde bem pequeno. Mas eu não sabia o que era aquilo que eu falava que eu era. Eu só sabia que o Espiritismo acreditava em reencarnação, em mediunidade, mas eu não conhecia a filosofia espírita, nem a ciência espírita profundamente. Então, aos 16 anos, eu comecei a frequentar um centro espírita perto da minha casa, e então que eu conheci o Espiritismo mais profundamente e compreendi o que era aquilo que eu sentia como um movimento já natural em mim desde a infância. Desde a infância. Nunca teve medo, né? Porque às vezes as pessoas ficam com medo disso, né? Não, nunca tive. Não. Não. Sempre quis de fato conhecer. É. E a mediunidade, porque aí nós estamos falando de outra questão, né? Os sintomas da mediunidade surgiram na infância e se aprofundaram na adolescência. Principalmente depois que eu comecei a estudar e a me dedicar a isso, porque então coloquei atenção consciente naquilo e compreendi que muitas questões que eu tratava como naturais na minha vida, na verdade, eram percepções mediúnicas. E com o tempo, com o estudo, com o próprio desenvolvimento mediúnico, elas foram se aprofundando. Mas elas só vieram mesmo a se tornar uma ferramenta mais ativa depois que eu me formei em medicina, já dentro da Associação Médica Espírita de Minas Gerais. Então se tornou um campo de trabalho. Muito bem. E a sua caminhada para a medicina? Sempre quis ser médico, ou a família, que a família às vezes acaba interferindo muito nisso, na nossa formação? Meu pai é juiz de direito, então eu sempre quis fazer direito para seguir o meu pai. E foi exatamente quando eu me tornei espírita que um dos primeiros livros que eu li foi a biografia de um médico muito destacado do início do século, que se chama Bezerra de Menezes. E quando eu li a história de Bezerra de Menezes, que foi um médico homeopata também, eu relembrei, na verdade, o compromisso. Não foi aí que eu me decidi pela medicina, foi aí que eu relembrei que o meu compromisso nessa encarnação era a medicina, e não só a medicina, mas a medicina homeopática, né? Eu já entrei na faculdade decidido a me tornar especialista em homeopatia, e então fiz o curso médico habitual, 6 anos, para depois fazer os 3 anos de especialização em homeopatia. Essa escolha pela homeopatia, o senhor entrou para a faculdade de medicina já querendo fazer homeopatia. Tinha alguma referência? Tinha a vida desse médico, que é o Bezerra de Menezes, que foi um homeopata muito destacado. Né? Nessa época eu ainda não tinha a percepção do Dr. Dias da Cruz, que depois vinha saber também, era um médico destacado, que inclusive trabalhou com Bezerra de Menezes, conterrâneo e contemporâneo dele. Mas a homeopatia, como medicina vitalista, ela é mais consentânea com as crenças e a visão de vida que tem. Então isso ficou claro para mim desde antes do curso de medicina, e eu desejei fazer essa prática médica. Eu vou só aproveitar o gancho. E o senhor percebe alguma discriminação por parte de alguns setores da área de saúde em relação à homeopatia? Existe sim um preconceito por desconhecimento. Eu lembro que quando entrei na faculdade de medicina, na UFMG, uma das primeiras aulas que tive com um célebre anatomista, ele nos apresentou uma cirurgia que havia feito com anestesia realizada apenas com acupuntura na orelha, ele era um cirurgião, e também falou sobre homeopatia e nos disse a seguinte frase: prestem atenção no que eu vou apresentar para vocês hoje, porque vocês não vão ver nunca mais dentro da faculdade algo a respeito. Eu levei muitos anos da minha vida para quebrar o meu preconceito pessoal e me abrir para esta área. De fato, depois disso, dentro da faculdade, não ouvi mais falar e tive que buscar por conta própria a formação dentro dos institutos técnicos especializados nessa área. Mas, apesar disso, o preconceito tem caído cada vez mais, as pessoas têm procurado cada vez mais a homeopatia. Da parte da população, eu acredito que embora há um grande desconhecimento da homeopatia, mas há também uma grande abertura e uma grande busca. Eu não sei se é preconceito ou se é uma informação equivocada, mas eu já conversei com alguns médicos que são somente alopatas, só trabalham com alopatia, e eles dizem o seguinte: que a homeopatia ela é bom para tratar a muito longo prazo, 8, 10 anos, que na hora da dor mesmo, é só a alopatia que resolve. O senhor está falando em anestesia através de homeopatia? Através da acupuntura. Não, na verdade, esse é um preconceito. A homeopatia, ela não é lenta e, na verdade, ela é mais rápida do que a alopatia em alguns casos, em algumas situações. E ela também pode ser utilizada em doenças agudas, inclusive na dor. No entanto, há que se conhecer e saber quando utilizar, de que forma utilizar, em que dosagem utilizar, qual a maneira.
O que eu observo muito da parte da população é que utiliza a homeopatia com cabeça alopática. Então, apenas modifica a medicação, mas não entende qual é a filosofia que está por detrás, o método de tratamento e, portanto, se frustra muitas vezes porque fica esperando uma evolução alopática dentro de um tratamento homeopático. A homeopatia não fica tratando só a doença, né? A homeopatia trata o todo, Trata o todo, né? Trata o doente, né? E não Exatamente. O senhor falou, vamos voltar agora, eu queria voltar no Dr. Dias da Cruz, é o Certo. seu guia espiritual. Quem foi Dr. Dias da Cruz? Dr. Dias foi um homeopata carioca, muito destacado, muito respeitado na sua época. Foi também presidente da Federação Espírita Brasileira, trabalhou ao lado de Bezerra de Menezes, outro destacado espírita e homeopata da sua época. E para nós tem sido um orientador espiritual, não só para mim, mas também na Associação Médica Espírita de Minas Gerais, muito carinhoso, muito dedicado, tem nos ensinado os caminhos aí, não só da medicina espiritual, mas sobretudo os caminhos da reconexão com Deus, que é a grande e a suprema cura que todos nós necessitamos. Agora, eu vou fazer uma pergunta, assim, é de quem de fato desconhece, né? Sim. O processo, mas eu tenho certeza que muitos telespectadores também têm essa dúvida. O médium escolhe o guia espiritual ou o guia espiritual que escolhe o médium? Quer dizer, o senhor falou, eu quero o Dr. Dias da Cruz, não, o Dr. Dias da Cruz falou, eu quero. Não, é o guia espiritual que se revela para o médium. Para o médium. Cada um de nós, ao reencarnar, já traz um espírito guia e protetor definido como um amigo espiritual que vai conduzir aquela encarnação, intuindo, amparando, socorrendo, inspirando cada um de nós. Todos nós temos. O médium em específico, sobretudo o médium quando tem uma tarefa mediúnica, costuma ter um orientador para a tarefa mediúnica, que pode ser o mesmo guia pessoal do médium, como pode ser um outro espírito. Então estas são atividades que já são definidas como um planejamento reencarnatório para aquela pessoa e que, portanto, aqueles espíritos já estão definidos e vão se revelando ao longo do tempo, que também não impede que o próprio médium, por afinidade natural, atraia outros espíritos que pensem ou que sintam de forma semelhante ao longo do trabalho e, portanto, possa conhecer novos espíritos. Mas o médium não tem nenhum poder de escolher o seu guia espiritual ou de determinar quem é o seu guia espiritual. Isso é determinado por planos mais altos, de acordo com a tarefa de cada um. Muito bem. Vamos à metodologia médico-espírita. De que forma essa metodologia pode atuar em relação ao paciente? Então, este é um paradigma. É uma visão do paciente dentro de uma integralidade. Nós compreendemos o ser humano como espírito, corpo e mente. E, portanto, o paradigma médico-espírita preconiza não só todos os cuidados habituais, científicos, que a medicina e as demais áreas da ciência nos ofertam, mas também oferece a terapia complementar espírita, que é baseada no entendimento da reencarnação, da lei de causa e efeito, da mediunidade e suas manifestações, do espírito como grande controlador do corpo físico. E esta compreensão dilatada do ser como um ser espiritual, ela nos leva a um entendimento também mais amplo das doenças e da saúde. Então podemos assim ofertar à pessoa uma proposta de tratamento que é mais profunda, que vise não só os efeitos no corpo, como nós compreendemos as enfermidades, mas também o plano das causas, que está no domínio do espírito, da vontade, do livre-arbítrio, das decisões, do comportamento, na transformação dos padrões de pensamento e dos padrões de sentimento. Então, o paradigma médico espírita é um paradigma holístico, baseado na perspectiva da imortalidade da alma, que compreende o ser humano como espírito imortal e as manifestações no corpo como manifestações que estão conectadas a esta realidade espiritual. Não, o senhor considera essa realidade espiritual, mas também não abre mão da ciência. De jeito nenhum. Ciência e espiritismo, isso não são condições antagônicas, quer dizer, elas podem caminhar juntas? Caminham plenamente juntas, inclusive porque o espiritismo é uma ciência. A ciência espírita caminha par a par com a ciência material. E elas não se confrontam, muito pelo contrário, elas se complementam. Só que o espiritismo não para aonde a ciência para, que é no domínio da matéria. Vai além no entendimento do ser energético e do ser espiritual que somos. E isto se complementa. Muito bem, na sua obra o senhor aborda questões relacionadas à afetividade, inclusive sobre a homossexualidade, quer dizer, Sim. A doutrina espírita, como é que ela enxerga essas pessoas
LGBT. O senhor vai responder daqui a pouco. Vamos precisar fazer um intervalo, a conversa está muito boa, não sai daí, nós voltamos já já. Nós estamos conversando com o médico Andrei Moreira, ele que é presidente da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Daqui a pouco nós voltamos já já, não sai daí. Olá, estamos de volta com o começo de conversa. Você que chegou aí agora vai poder assistir ao segundo bloco de uma entrevista sensacional com o Dr. Andrei Moreira, ele que é médico espírita, presidente da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Doutor Andrei, nós estávamos falando, terminei o segundo bloco falando com o senhor sobre a questão da afetividade. E o senhor tem um livro que o senhor trata disso, inclusive, sobre a questão da homossexualidade. Sim. E nós temos outras questões, são grupos tradicionalmente discriminados do país, né? De negros, de índios, questões várias. Como é que a doutrina espírita trata essa questão? A doutrina espírita trata com mais amplo respeito e acolhimento. Afinal de contas, a doutrina nos esclarece que qualquer pessoa é um filho de Deus, digno e merecedor de todo respeito, de toda consideração e de todo valor. E nos ajuda a compreender todas as manifestações da diversidade humana à luz da reencarnação e da imortalidade da alma. E isso amplia muito o campo de visão. Então, a sexualidade humana ela é um patrimônio do espírito imortal. Ela não é um produto apenas do corpo biológico. Ela é também do espírito e suas necessidades. Então, o espírito reencarna ora no corpo de homem, ora no corpo de mulher, tem experiência nos dois gêneros, nas diversas manifestações que esse gênero tem, porque cada cultura, cada época e cada sociedade é uma forma de masculinidade e feminilidade distinta. Isso sedimenta no espírito o fenômeno natural da bissexualidade, como uma força e uma potência tanto do masculino quanto do feminino. Isso permite com que o desejo e a orientação sexual ela varie de acordo com as necessidades do espírito, com sua proposta encarnatória, com aquilo a que deva cumprir naquela encarnação, que necessite experimentar, seja conectado a provas ou escolhas que ele faça para aquela encarnação, seja relacionado às consequências do que construiu em si mesmo do passado e que, portanto, segue como um efeito nessa encarnação. Então, a noção da imortalidade da alma, ela amplia muitíssimo esta questão, mas todas as pessoas são tratadas e acolhidas com o nível de dignidade e respeito que merecem dentro da doutrina espírita. Muito bem. Eu queria falar sobre uma obra do senhor, Cura e Autocura. Antes Sim. disso, eu queria aproveitar para mostrar para os telespectadores um pouco da obra do Dr. Andrei Moreira. Isso aqui são assim, tá bom? Pílulas diárias. São pílulas do amor, pílulas de confiança, pílulas de amor, pílulas de confiança e pílulas de esperança. É uma trilogia psicografada pelo senhor, pelo espírito do Dr. Dias da Cruz. Sim. Né? São mensagens de higiene mental, nós dizemos. Reconciliação. Consigo mesmo, com a família e com Deus. Bacana. Nesse livro nós integramos a filosofia homeopática com a filosofia espírita, a filosofia do Evangelho e a filosofia das constelações familiares. Bacana. Alto amor e outras potências da alma. Esse foi o alvo do seminário de hoje, né? É um livro em parceria com o Dr. Dias da Cruz. Bacana. Deixar isso por último. Andrei Moreira, homossexualidade sob a ótica do espírito imortal. Nesse nós integramos a compreensão científica da temática com uma visão espírita inclusiva. E esse que eu queria tratar sobre um assunto sobre ele, que é o Cura e Autocura. Esse também é psicografado? Não, esse eu mesmo escrevi. O senhor mesmo escreveu. Uhum. E nesse livro o senhor aborda a questão da espiritualidade e do emocional e do reflexo disso sobre a saúde da pessoa. O que é isso, doutor? Então, nessa obra nós abordamos como que o espírito comanda o corpo através do seu pensamento, do seu sentimento, reflexos que as emoções têm no organismo físico, como que o nosso comportamento moral afeta
a saúde ou o nosso adoecimento e, sobretudo, como que nós podemos compreender os sinais e os sintomas do corpo como manifestações da alma, que é o espírito que somos, né, enquanto estamos encarnados. Então, essa compreensão nos amplia o leque de possibilidades terapêuticas. Né? E de que maneira que esse princípio se comunica com a homeopatia? A homeopatia é uma medicina vitalista muito ampla, que encontra ressonância com o espiritismo, porque o espiritismo também afirma que um dos corpos espirituais que nós temos, que chamamos de duplo etérico, é composto de energia vital e é uma das bases de funcionamento do organismo físico. Então, o espiritismo, de certa maneira, explica as percepções que a homeopatia, que a medicina chinesa, a acupuntura tem a respeito da realidade vital do organismo físico, como uma realidade que está por detrás do funcionamento do corpo físico. E também atuando no campo energético, a homeopatia não só atua no físico, como atua também nesses corpos espirituais. Bacana, o senhor está usando uma camisa bonita, Fraternidade Sem Fronteiras. Sim. Queria que a produção podia pegar aqui, por favor, a imagem. Pegou? Aí, beleza. Que ONG é essa? Esta é uma ONG da qual eu faço parte há 3 anos, hoje eu sou um dos diretores dela. Ela cuida e acolhe crianças órfãs e vulneráveis nas aldeias de Moçambique, na África, e também em Madagascar. É uma ONG que tem um olhar e uma atenção para as comunidades mais excluídas e para os povos que estão passando por maior necessidade, sobretudo aqueles que estão em estado de miséria absoluta. Esta ONG cria centros de acolhimento e hoje já são 6 anos trabalhando em Moçambique, 23 centros de acolhimento criados, 9.000 crianças órfãs amparadas diariamente e 1.000 crianças em Madagascar. Todas elas amparadas e sustentadas pela ONG através do sistema de apadrinhamento. Aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo, as pessoas apadrinham essas crianças por R$50 mensais e com R$50 que na nossa sociedade nós fazemos pouquíssima coisa, lá nós mantemos uma criança um mês inteiro no centro de acolhimento que ofertam alimentação, reforço educacional, higiene e projeto cultural através da música. Isso muda completamente a realidade das crianças. Antes de nós terminarmos, nós temos ainda outro bloco, ao final do terceiro bloco, eu gostaria que o senhor deixasse o endereço, a informação de como as pessoas podem adquirir seu livro e sobre a Fraternidade Sem Fronteiras, de que maneira as pessoas podem ajudar. Né? Certo. O senhor atua como médico, isoladamente, atua como médium. Em algum momento essas duas condições se encontram. O senhor atua como médico médio, o espiritismo te auxilia dentro da sua atuação na medicina? Sim. Não no consultório no dia a dia, porque no consultório não há processo mediúnico. Mas nas atividades da Associação Médico Espírita nós temos a integração da mediunidade com a prática médico espírita e lá nós fazemos um trabalho de acolhimento integral aos pacientes. Na associação temos grupos de trabalho com várias temáticas, temática do câncer, temáticas psiquiátricas, dependências químicas e emotivo-afetivo-sexuais. Então, acolhemos os pacientes em grupos semanais de 1h30 de higiene mental. Ao mesmo tempo, a família está ao lado em outro grupo, em outra sala. Estes pacientes são acompanhados por um psiquiatra e por um psicólogo em atendimento individual. E depois que acaba esse grupo de higiene mental, conduzido geralmente por um psicólogo, esses pacientes recebem o passe, a água fluidificada, vão embora e nós, profissionais, nos reunimos, discutimos a temática à luz do conhecimento médico espírita e fazemos uma reunião mediúnica onde atendemos os espíritos que estão ligados àqueles pacientes. Então esta é a área onde a mediunidade se associa à medicina, não no trabalho diário dentro do consultório, porque ali estou como médico dentro do meu trabalho profissional, mas durante essas atividades, que são à noite, na associação, sim, nós temos este campo de integração. O senhor é médico homeopata. Sim. Essa associação médico-espírita, e dentro do que eu estou conseguindo perceber na nossa conversa, certamente vocês têm lá psiquiatras, psicólogos, com certeza. Temos médicos de todas as especialidades, psicólogos e vários profissionais da saúde de outras áreas. A loucura, o senhor entende que ela possa ser o resultado não apenas de questões físicas?
Sem dúvida. É? As questões obsessivas espirituais respondem por muitas alterações cerebrais, tanto no nível físico quanto no nível emocional. Então, nós temos as depressões de causa orgânica ou de causa endógena, mas temos também as depressões causadas por sintonias espirituais negativas, quando abrimos a nossa mente e o nosso sentimento para influências destrutivas através da sintonia. O importante notar nesses casos é que isto não é um vitimismo. Os espíritos que porventura nos influenciem em algo negativo não são espíritos votados ao mal, que fazem o nosso mal a despeito da nossa vontade. Muitos deles são nossas vítimas do passado ou são nossos parceiros do presente, em associações mentais e emocionais profundas, mas que encontram em nós profunda sintonia. Há que ter um ponto de contato. Se isso não houver neste campo de sintonia, não há a influência. Porque uma outra mente ou outro sentimento só pode nos influenciar se nós acolhemos esse pensamento ou este sentimento em nós. Mas se acolhemos, então pode influenciar. E influenciar a tal ponto de desorganizar, sim, o campo neuronal, né, a neuroquímica cerebral e manifestar, por exemplo, numa depressão ou numa síndrome do pânico ou num transtorno de ansiedade, por exemplo. Porque, na verdade, o espírito achou um espaço para atuar, seria isso? Ele encontrou. Uma mente aberta para isso. É como se fosse um convite. Um convite. Tem uma sintonia, ele influenciou, teve uma receptividade, aquela sintonia vai se intensificando a tal ponto que uma vontade passa a comandar outra. Esta é a definição do processo obsessivo para a doutrina espírita. E pode ocorrer o contrário também. O contrário não, mas de uma forma diferente. Se nós estamos falando de um bom espírito e tem essa sintonia, então a pessoa vai se dar bem. Claro, acontece na verdade todos os dias com tranquila. todos nós, porque todos nós somos médiuns, já que nossa mente é uma antena que emite e capta ondas o dia inteiro, sem parar. É como uma estação de rádio. E naturalmente esse processo é físico, ele é de associação natural. As ondas que são emitidas buscam as suas afins, estabelecendo ressonância, e o fenômeno da ressonância magnética estabelece uma interconexão que é a interdependência. Passamos a influenciar e a ser influenciados. Então, de acordo com o que pensamos e sentimos, nós nos conectamos às outras pessoas que sentem igual, encarnadas ou desencarnadas, ou seja, na matéria ou fora dela, e isto passa a ser uma simbiose mental e emocional. Então, todos nós sofremos influência. Assim, as nossas companhias espirituais são aquelas que nós elegemos através dos nossos padrões mentais e emocionais. Há uma imagem muito bonita que o espírito Emmanuel, orientador do médium Chico Xavier, nos ofertou certa vez, que disse que assim como a aranha vive no centro da própria teia, o homem vive submerso e, de certa forma, escravo das criações do seu pensamento. Porque escolhe e elege o pensamento. O pensamento estabelece sintonia com outras mentes, correntes mentais e realidades. E a gente vive ali no meio daquele campo magnético irradiado. Este campo é o que atrai as circunstâncias, é o que atrai a vida ao nosso redor. E nós passamos a sofrer todas as influências daquilo que este campo capta. Se é um campo positivo, questões positivas. Se é um campo negativo, naturalmente, questões negativas. O senhor chegou a conhecer Chico Xavier? Sim, Esteve estive com ele 2 vezes. Vamos falar sobre isso rapidinho? Conversa muito boa, o tempo estourado. Não saia daí, nós voltamos já já. Estamos de volta com o Começo de Conversa, um programa transmitido pela UNEC TV, TV Sistec e Super Canal TV. Você que chegou aí agora vai acompanhar o terceiro e último bloco de uma entrevista sensacional com o Dr. Andrei Moreira. Ele que é médico espírita e é o presidente da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Dr. Andrei Moreira, Chico Xavier. Um exemplo, um cristão verdadeiro, um médium exemplar, um homem abnegado que doou sua vida em favor dos semelhantes, que psicografou mais de 400 obras, todas doadas às atividades assistenciais, que viveu dignamente e que nos ensinou o que é o papel de um verdadeiro cristão no mundo. Medicina. Campo abençoado de misericórdia e de serviço, que nos oferta alívio para o corpo e oportunidades de conquista da saúde. Doutrina espírita.
ciência, filosofia e religião, que nos auxilia a compreender a natureza espiritual do ser humano, que somos todos espíritos imortais e, como espíritos, criaturas divinas, criados e destinados para divinos fins, auxiliando-nos a compreender o objetivo da nossa vida, a que viemos, o que estamos fazendo aqui, qual é a destinação do ser humano e, sobretudo, nos ajudando a compreender o sentido e o significado da existência como campo abençoado de oportunidades, de redenção intelectual, afetiva, espiritual para a imortalidade. Ceticismo. Ignorância. Desconhecimento. O ceticismo é fruto da não compreensão da vida, porque, em geral, os céticos e os materialistas cobram da espiritualidade provas de sua existência quando o materialismo não está comprovado, quando não há provas científicas de que não exista algo além da matéria. Então, na verdade, diante do conhecimento que existe hoje, inclusive da percepção que a ciência tem hoje da consciência não local do ser humano, o ceticismo absoluto, na minha opinião, é fruto do desconhecimento. Doutor Andrei, homofobia. Ignorância, preconceito, desamor. Não há nada que justifique discriminação, violência, desrespeito. Todos os seres são dignos, todas as pessoas e todas as criaturas humanas são merecedoras de valor, de respeito, de oportunidade, de dignidade e de todos os direitos humanos que devem ser concedidos a todo cidadão. E também as pessoas homossexuais, travestis, transexuais são dignas de todo o respeito e estão conquistando cada vez mais os direitos que lhes são devidos e que há muito tempo têm sido negados na sociedade. Inteligência emocional. Uma necessidade de todos nós. Aprender a lidar com as emoções e reconhecer como as nossas emoções afetam o nosso corpo, aprender a se autoconhecer para se autodominar e se autossuperar, utilizar as emoções a seu próprio serviço, ser resiliente e aprender a estar centrado e conectado com a própria essência é um trabalho essencial que todos nós temos que fazer para encontrar a felicidade e a paz. Perdão, doutor. Perdão é a liberação da dor profunda e dos fardos que carregamos inadequadamente nos nossos ombros. Aquele que guarda mágoa, como bem dizia Shakespeare, bebe veneno desejando que o outro morra. Permanece ressentido, se autopunindo e se autoagredindo sem necessidade, quando se mantém vitimista, acreditando que a sua infelicidade vem das atitudes ou daquilo que o outro lhe faz, quando somente cada um de nós pode se fazer infeliz. Então, o perdão é recurso de saúde que libera a nós mesmos e aos outros para uma vida plena. Sem perdão, não há saúde. Depressão. Depressão é uma doença do corpo e da alma. É um resultado no corpo daquilo que vai no mais profundo do coração humano. Hoje em dia, frequentemente é um reflexo da falta de esperança, da falta de sentido e significado diante de uma sociedade materialista, hedonista, que não nos oferece respostas para os conflitos existenciais. E é por isso que, para a cura da depressão, devemos não só utilizar de todas as medicações adequadas que a psiquiatria prescreve, da psicoterapia justa que a psicologia oferta, mas devemos, sobretudo, buscar um novo sentido para a vida, uma nova significação para a existência na compreensão da imortalidade da alma. Consumismo. O consumismo é um reflexo do nosso vazio existencial. Se manifesta como um desejo de preencher um espaço de falta dentro de nós e se transforma em uma compulsão, porque então acreditamos que vamos ser felizes quando tivermos os bens que nos são ofertados pela sociedade ou dentro de uma atividade comparativa com o próximo, quando tivermos aquilo que o outro tem. Quando, na verdade, a felicidade e a paz interior, a plenitude íntima, só pode ser encontrada e construída
quando o ser se autodescobre, se conecta consigo mesmo, se supera e encontra um significado profundo para a sua própria vida. Quem é Andrei Moreira? Andrei Moreira é um estudioso da vida, um servidor que tem se esforçado por encontrar sentido e significado cada vez mais profundo para a sua própria vida no serviço que a doutrina espírita, que a medicina tem ofertado. Alguém que tem aprendido cada vez mais, que tem buscado encontrar cada vez respostas mais profundas para a própria vida. Doutor Andrei, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, agradecer a sua boa vontade de estar conosco. O senhor passou por 4 horas de um treinamento, eu sei disso, ficou 4 horas ministrando no seminário, Sim. mas veio aqui na UNEC TV, então nós só temos que agradecer. Eu queria que o senhor fizesse suas considerações finais, pode fazer uso da nossa câmera Tá e certo. deixa aí o recado aos telespectadores da TV Super Canal, da TV Sistec, da UNEC TV. Ao final, por favor, deixe o site da Fraternidade Sem Fronteiras, de como as pessoas podem adquirir seus livros. Tá certo. Professor Eugênio, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no começo de conversa. É uma alegria, uma honra estar em Caratinga e estar celebrando os 122 anos do Centro Espírita Dias da Cruz, a entidade tão dedicada de serviço benemérita aqui nesta cidade. E a mensagem que eu deixo para os telespectadores é a mensagem de amor que o Cristo nos deixou. O amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, é uma prescrição de saúde que todos nós precisamos aprender. Não importa a religião que tenhamos, não importa a visão de vida que tenhamos, o que importa é que nos amemos uns aos outros, que nos respeitemos, que nos valorizemos, porque é disso que essa sociedade está precisando, de fraternidade, de solidariedade, de união, de respeito, de valor e dignidade para todas as pessoas. É isso que eu tenho aprendido com a doutrina espírita, que a mim me tem ensinado muito e dado sentido e significado para a minha vida, e é isso que eu desejo que os nossos telespectadores possam cada dia mais experimentar. A Fraternidade Sem Fronteiras pode ser conhecida e você pode fazer parte deste trabalho, desta família do Amor Sem Fronteiras, acessando o site www.fraternidadesemfronteiras.org.br. No site é possível fazer o apadrinhamento dos projetos de Moçambique, de Madagascar, do amparo às crianças com microcefalia no Nordeste brasileiro, que são vítimas do Zika vírus, e também de um trabalho realizado no Senegal. Todos estes trabalhos de amor abnegados. E os livros que eu escrevi ou psicografei são todos publicados pela AME Editora, que é o órgão editorial da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Podem ser encontrados no site www.ameeditora.com.br/loja. É uma alegria partilhar com os telespectadores todo este conteúdo. Muito obrigado. Doutor, foi uma honra muito grande, uma alegria também muito grande recebê-lo aqui. E você que acompanhou o começo de conversa, muito obrigado pela atenção, pela audiência, um grande abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.